Olá, concurseiro! Olá, concurseira! E aí, pessoal, como vai esta força? Foco total, concurso Guarda Moreno. A banca é Igiduque. História de Moreno, que a banca colocou no edital aspectos históricos, geográficos, culturais e econômicos de Moreno, região metropolitana do Recife, destacando que a banca utiliza como fonte principal o IBGE, tendo aí como referência também a prova do concurso da Guarda Camaragibe. Vamos agora seguir aquilo que a banca colocou, objetividade e copiando tudo que está, de fato, na página do IBGE, né? Destacando aquela parte de cidades, né? O site, você vai encontrar ali no IBGE a página, o especial Cidades, que é justamente aquilo que a banca trabalhou para o concurso da Guarda Camaragibe, né, portal Cidades. Mesmo assim, a história é uma construção coletiva, requer tempo e dedicação. Mesmo assim, eu fiz uma checagem em relação a tudo aquilo que está na página do IBGE sobre a história, na página da Prefeitura de Moreno, e também a gente teve que checar em outras fontes, uma vez que a história municipal de Moreno também tem algumas contradições, mas aqui eu já fiz a filtragem, tudo aquilo que você precisa agora estar bem tranquilo, ciente daquilo que a banca deverá colocar na sua prova, já seguindo o padrão da banca Igeduc, né, segundo o concurso Camaragibe. Baixe o material e vamos pontuar. Além dessas aulas teóricas, vamos trabalhar uma carga máxima com 100 questões de história. Daí a gente vai consolidar e possivelmente, né, porque a banca Igeduc aí trouxe na prova da Guarda Camaragibe só questões sobre os aspectos geográficos. Vamos lá, né? De repente, a banca coloca só questões em relação aos aspectos históricos de Moreno. Daí é melhor a gente ficar prevenido, mas vamos trabalhar fortemente. Vamos para cima, né? Em relação à história de Moreno, essa história, tive a oportunidade de visitar Moreno umas 3 vezes, né, após a publicação do edital. Interessante que até a sede, né, da Guarda Moreno fica um lugar histórico que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas em relação às fontes utilizadas, ou seja, aquilo que eu utilizo, que eu trabalho para montar essa aula, o IBGE, a página principal, a banca cobra, né, está pedindo aí o IBGE, Prefeitura de Moreno, que tem uma parte bem interessante, porque vai além daquilo que está na página do IBGE, porque geralmente as prefeituras copiam, né, do IBGE, ou o IBGE faz a cópia aí do que se encontra no portal da prefeitura. CONDEP e FIDEM, aqui a base em relação aos dados sobre os municípios de Pernambuco, e tem um livro bem bacana, né, chamado Pernambucânia, contando aí a origem. Foi o primeiro que eu li, na verdade, assim que o edital foi publicado, além de trabalhos acadêmicos da UPE, UFPE e IFPE. Então, com toda essa base, a gente vai mergulhar aí na história de Moreno. Didaticamente, eu sempre gosto de dividir a história municipal em fases, em períodos porque facilita a compreensão. Assim a gente vai trabalhar a história de Moreno no período colonial e destacar os eventos que marcaram esse período. Em relação a Pernambuco, né? Pernambuco se destaca prosperidade na produção colonial, produção açucareira, né? A capitania mais próspera. Então, também vamos destacar essa parte de Pernambuco. Moreno Imperial, com a visita de Dom Pedro, o imperador visitando, e Moreno República. Aqui já é a parte da evolução política, distrito até a emancipação política de Moreno. Também aguardo que a banca trabalhe finalmente questões em alusão ao processo de emancipação. Então vamos lá. Em relação ao Moreno colonial, vou pegar aqui a base 1500 até 1822. 1822
a chegada do Império. Interessante perceber que, ao falar sobre Moreno colonial, todo aquele contexto que você trabalha sobre Pernambuco colonial vai ser importante aqui. O processo de ocupação, a consolidação da capitania de Pernambuco como mais próspera, além da excelente administração de Duarte Coelho Pereira, também destacar a exploração da cana-de-açúcar. Afinal, a história de Moreno tem uma ligação muito forte com o engenho. O engenho é o quê? O engenho é a unidade de produção. O engenho, aquela estrutura da Casa Grande, ou perdão, né, do latifúndio, aquela composição do latifúndio, ou seja, a grande propriedade. Então, essa grande propriedade, você vai encontrar que é latifúndio, a área de produção ou a área de plantação, que é uma área enorme, então aqui você tem a plantação da cana, aí vai ter o local dos escravizados e o símbolo de poder, que é a Casa Grande. Então, ao falar sobre a história de Moreno, suas origens, a gente vai ter que mergulhar no século XVII. Quando eu falo século XVII, 1600 e alguma coisa. Porque é quando, né, acredito que ninguém tenha essa dúvida mais. Porém, quando eu falo século XVII, aí a dica é, você pega aqui, olha, decimal 1600, acrescenta mais um. Então, século XVII. Se eu falar século XVIII, aí 1700, 17 mais um. Certo? Para ninguém confundir, porque ainda hoje a gente pode encontrar alguns concurseiros com dúvidas, né, em relação ao século. Estamos aqui para aprender um com o outro, viu? Então, a história de Moreno, a gente vai mergulhar 1616. 1616 quer dizer o quê? Século XVII. Então, no século XVII, vamos contar aqui uma história que é bem interessante. Achei bem interessante essa história em relação à origem, né, do nome Moreno. Moreno. Por que o nome Moreno? Então, o contexto é esse. Pernambuco se destaca na produção açucareira e muitas áreas serão utilizadas, além de Olinda, Camaragibe, Moreno também será uma área utilizada para o plantio da cana, para a produção açucareira. Então, segundo o livro Pernambucânia, no século XVII, um português chamado Baltazar Gonçalves Moreno adquiriu terras na região para instalar o quê? Para instalar um engenho. Vou colocar aqui, ó, frisozinho. Então, século XVII, o português Baltazar, ele adquiriu terras nesse local que hoje encontramos o município de Moreno. Ele vai justamente adquirir terras para instalar um engenho de cana-de-açúcar. Então, o inusitado aconteceu. No dia da inauguração do engenho, morreu o seu irmão. E aí, em relação, né, ao termo moreno, é interessante que você tem justamente o irmão ou os irmãos, que no site do IBGE diz que o segundo irmão não há registro do seu nome, mas no site da prefeitura já coloca o nome, né? Então aí você vai destacar o português Baltazar Gonçalves Moreno, seu irmão, daí possivelmente o termo Morenos, né? Que vai ser também o nome que esse local vai receber, Morenos. Então aqui só uma pequena introdução e essa ligação que eu fiz do contexto de Pernambuco com o contexto do nome de Moreno. Então está aqui, pessoal, olha, Moreno, a origem do nome, data da chegada de dois portugueses, e aí eu destaquei Baltazar, certo? Então aqui, olha, os dois portugueses, e aí, como eu disse para vocês, é importante checar as fontes. Na página do IBGE diz que não se sabe o nome do segundo, mas aí quando você vai no site da prefeitura, a gente já tem o nome do segundo que a gente vai anunciar daqui a pouquinho. Então, só aqui, olha, Moreno, a origem,
datando aí século 1616, precisamente na inauguração de um engenho, os irmãos Moreno, um deles se chamava Baltazar Gonçalves Moreno, quanto ao outro não se guardou o nome. Então, aqui no IBGE diz que não se sabe o nome dele. Então, seria o nome do segundo, né? O primeiro aí, dois irmãos, um chamado Baltazar Gonçalves Moreno. O segundo não se sabe. Então, a banca pode colocar isso. O segundo não se sabe, tendo como referência a página do IBGE. Tem até alguém que perguntou: ah, professor, elaborar uma aula de história requer muito tempo? Sim. Infelizmente, a objetividade do concurso, digo infelizmente porque a gente vai ter que ir bem rápido ali, em uma semana, 2 semanas, montar a aula, checar. E a gente tem essa responsabilidade também de passar aquela informação checada, porque o próprio site do IBGE pode cometer erros ou pode limitar aquelas informações. Além disso, eu preciso visitar o local para conversar com algumas pessoas para checar sobre em relação ao local, enfim. Então, o IBGE tem essa limitação, mas a gente foi além. Então, aqui em referência a um engenho, que muitos atribuem aqui a origem de Moreno a partir desse engenho, certo? E a gente vai destacar justamente a chegada desses irmãos portugueses, 2 portugueses, os irmãos Moreno, destaca aí para Baltazar Gonçalves Moreno, destacar século XVI, perdão, né, século XVII, que é 1616, é destacar a figura de Baltazar Gonçalves Moreno, certo? Aquela visão bem ufanista, né? Poderia ser aquele fundador que deu origem aí ao município de Moreno. Então, Baltazar Gonçalves Moreno, destacando que pelo IBGE não há registro do nome do irmão, que o irmão de Baltazar morre antes, né, da inauguração do engenho, que hoje podemos aqui, ó, encontrar a imagem da Casa Grande, desse engenho, essa estrutura, né, montada do século XVII, e, claro, né, dificuldade de ter acesso. Eu conversei lá com alguns guardas de Moreno, o proprietário não permite, né, a entrada para visita aqui, no caso, tirar fotos, trabalhar aí com a história de Moreno. Então, essas terras foram adquiridas no século XVII para a instalação de um engenho. O local, ainda hoje, você pode encontrar a Casa Grande, e também falar, né, sobre Baltazar, que Baltazar Moreno morre no primeiro dia de funcionamento do engenho. Olha só, o irmão dele morre antes da inauguração e Baltazar Gonçalves Moreno, ele morre no dia da inauguração. De acordo com alguns relatos, possivelmente a adrenalina, a emoção, lembrar o seu irmão, né, que faleceu antes, porque você tem a aquisição dessas terras para a instalação do engenho. O irmão dele morre antes de erguer esse engenho, e no dia da inauguração, Baltazar morre. Então, a gente pode dizer aí com uma tragédia, né? Uma tragédia, e após a tragédia, a propriedade é vendida ao brasileiro Antônio de Souza Leão. Então, o registro, a origem do nome Moreno, em referência a Baltazar Gonçalves Moreno, seu irmão, que eu disse a vocês, não há relatos, de acordo com o site a página, site e página do IBGE, naquela página Cidades, sobre o segundo nome. O que se sabe é o nome de Baltazar Gonçalves Moreno, seu irmão. De acordo com o livro Pernambucânia, de acordo com o site do IBGE, não tem o nome do irmão, né, de Baltazar. A chegada à localidade, né? Então você tem os irmãos comprando uma faixa de terras com a finalidade de instalar um engenho. O açúcar era o grande investimento ali do século XVII, apesar que com a chegada dos portugueses vai atrapalhar toda essa operação. Só que aí a tragédia foi, né? Antes da realização do plano arquitetado, veio a falecer um deles, então, 2 irmãos,
Um falece antes de começar a construção do engenho, e o segundo falece, Baltazar, morre no dia da inauguração. Então, o segundo, de nome Baltazar, continuou insistindo até conseguir realizar o que havia pretendido anteriormente. No dia do funcionamento do engenho, emocionado por ver o trabalho concluído, sofreu um colapso e morreu. Então, aqui é o que tem registrado no site da Prefeitura de Moreno. Aqui é a nossa fonte, Prefeitura de Moreno, assim como a página do IBGE. Aqui imagens, né, do engenho Moreno, claro, imagens recentes, não do século XVI ou do século XVII, XVIII. Então, em virtude da tragédia, a propriedade foi vendida e repassada para Antônio de Souza Leão. Né? Antônio de Souza Leão. Vamos lá. Pegando o que está, olha aqui, pessoal, fonte Prefeitura de Moreno. Olha só o que se encontra na página da Prefeitura de Moreno. A história de Moreno começa praticamente com a chegada de dois irmãos, ok? Dois irmãos portugueses, um dos quais se chamava Baltazar Gonçalves Moreno. Ele adquiriu, aqui veja que a prefeitura é mais precisa até na data, né? No dia 29 de fevereiro de 1616. O IBGE coloca 1616. Já a prefeitura coloca 29 de fevereiro de 1616. 1616, ao judeu converso Carlos Francisco Drago. Olha só, também era comum, muitos judeus em Pernambuco no século XVII, e esses investimentos, né, que eles faziam. Então, o judeu, então veja que aqui tem uma informação a mais. O IBGE diz o seguinte: as terras foram adquiridas pelos irmãos portugueses, os irmãos Moreno. Daí a origem do nome Moreno, do município Moreno, região metropolitana do Recife. Só que a página da prefeitura coloca que antes dos irmãos, o judeu convertido, no caso aqui o cristão novo, Carlos Francisco Drago, por 22 contos, tem até o valor, olha, 22 contos e 400 mil réis, adquiriu um engenho bem montado, com extensos canaviais, no caso a área, né, já ocupada, sediada à margem do rio Jaboatão, a oeste de Santa Amaro, Jaboatão, nos limites da Zona da Mata. Até então, desbravava pela lavoura canavieira. Assim, a origem do município do Moreno, inicialmente, olha, Arraial de Catende, e é interessante, né, porque quando você pega aqui a história de Moreno, essa relação com o engenho Catende, né? Engenho Catende. E na visita que eu fiz à sede da guarda, pessoal, o que acontece? A sede da guarda municipal fica justamente no casarão do engenho Catende. A sede da guarda municipal. Então, o engenho Catende, localizado aí no centro de Moreno, foi uma das terras, né, desse engenho que se desenvolveu no município de Moreno, destacando também a compra, né, do engenho pela fábrica Societar, né, essa empresa, ou essa fábrica belga brasiliense, e você tem justamente a referência, né? Então, a sede da Guarda Municipal fica justamente no casarão do engenho Catende, certo? Então, aí essa estrutura que eu achei maravilhosa, né? Para quem gosta de história, de arquitetura, monumentos, então aí destacar justamente essa sede, certo? A sede da Guarda Moreno fica justamente no casarão do Engenho Catende. Então, a referência que se faz aí a esse engenho e hoje esse monumento que abriga aí a Guarda Municipal, certo? Então, tem uma parte que eu encontrei destacando justamente isso, né? Apesar de se chamar Moreno, foi nas terras do engenho Catende que Moreno se desenvolveu e não nas terras do engenho Moreno. Então tem também esse detalhe, né? Em relação ao nome, faz alusão ao engenho Moreno,
Mas o desenvolvimento de Moreno se dá a partir do engenho Catende, que hoje o casarão abriga a guarda municipal. Que bacana, né? Então, assim a origem do município de Moreno tem a ver aí com a fundação do engenho Moreno, mas destacar também o engenho Catende. E essa curiosidade, porque a sede da guarda fica no casarão do antigo engenho Catende. Depois, né, em relação ao nome Moreno, inicialmente Arraial de Catende, depois Vila Natã, Vila de Morenos, Cidade de Morenos, ou seja, era no plural, viu? Era no plural, Morenos. E atualmente Moreno. Decorreu, olha só, pessoal, a prefeitura coloca, decorreu da presença de Baltazar e Gaspar. Então, o IBGE não coloca o nome do segundo irmão, mas a prefeitura crava. Baltazar e Gaspar Gonçalves Moreno, conhecidos como os irmãos Moreno, e a empreitada que foi aí desenvolvida no século XVII, a fundação desse engenho, Engenho Morenos, ou Engenho Moreno, vai contribuir para a origem do nome. Mas, segundo fontes, a historiografia, e tem até uma página interessante, que é Moreno redescoberto, crava isso, que o desenvolvimento econômico vem a partir do engenho Catende, não o engenho Moreno, que hoje a dificuldade para ter acesso, porque o proprietário não aceita aí essas visitas, segundo alguns guardas, né, que conversei. Então, aqui, meu povo, Baltazar e Gaspar. Veja, Prefeitura de Moreno destaca que a origem do nome Morenos, cidade de Morenos, atual Moreno, que antes era Arraial de Catende, Vila Natã, Vila de Morenos, cidade de Morenos, atual Moreno. Beleza? Então aí você tem algo a mais em relação ao que está na página do IBGE. A banca pede o quê? Que a gente estude pelo que está na página do IBGE. Mas eu preciso trazer mais informações para vocês. E aqui você encontra Arraial de Catende, Vila Natã, Vila de Morenos, cidade de Morenos. Destacando que antes dos irmãos Baltazar Gonçalves Moreno e Gaspar Moreno, aqui, olha, o site da prefeitura destaca justamente que esse local você tem já Carlos Francisco, né, Drago, que vai adquirir essas terras, repassando depois para os irmãos Moreno, e aí você tem a fundação do engenho. Né? Então, essa parte da história de Moreno, que a gente está contando para vocês sobre a origem. Né? Então, lá na página da prefeitura, moreno.pe.gov.br, a história de Moreno começa praticamente com a chegada dos irmãos portugueses, um dos quais se chamava Baltazar Gonçalves Moreno, que adquiriu no dia 29 de fevereiro. Adquiriu a quem? Comprou a quem? Comprou ao judeu converso Carlos Francisco Drago, ou seja, essas terras pertenciam a Carlos Francisco Drago. O judeu converso é o cristão novo, é o cristão, né? É o judeu convertido ao cristianismo recentemente. Então aí você tem essa origem e esse contexto, né, que eu aqui contei, narrei para vocês. Então, no dia 18 de dezembro de 1859, o novo proprietário recebia na Casa Grande o engenho, aqui destacando, né, a família e seus herdeiros, né, Souza Leão, e a gente vai contar justamente essa visita aqui, olha, imperial, que vai ocorrer em Moreno, o imperador vai visitar. E a gente vai contar isso daqui a pouquinho. Até já.